Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Diego Gomes dos Anjos, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, apicultor da União dos Produtores de Própolis Vermelha do Estado de Alagoas, a Uniprópolis, e presidente da Federação Alagoana de Apicultura e Meliponicultura, a FAMEL. Ele nos fala sobre um evento científico marcado para o dia 10 de janeiro, às 9 horas da manhã, no auditório do SEBRAE, para a divulgação dos resultados das novas pesquisas sobre a própolis vermelha em Alagoas, uma promoção da Uniprópolis, Embrapa, UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e USP, a Universidade de São Paulo. Professor Diego, é um prazer tê-lo aqui para falar de um assunto ligado à saúde, à economia, ao meio ambiente, enfim, né? É bem ampla a atuação da própolis vermelha. De fato. Eu pergunto, qual é a característica que difere a própolis vermelha em Alagoas das demais? O Brasil possui 13 tipos de E obrigado própolis, né? por estar aqui. Inicialmente eu agradeço, tá? O convite, a oportunidade de estar falando um pouco da nossa própolis, né? Nossa indicação geográfica. E a gente começa assim, são 13 tipos de própolis. A nossa foi a 13ª identificada. Aí qual a diferença dela? Iniciou com a origem da matéria-prima, né? Onde que a abelha vai buscar esse material, é uma resina encontrada numa planta do manguezal. Aí o nosso manguezal em Alagoas, ele tem característica única, né? Aí a planta chama rabo de bugio, ou Dalbergia castófilo, que é o nome científico. E existe um besouro, a gente não sabe o nome direito dele, ele foi identificado recentemente, com apoio do pessoal da USP da Bahia. Ele faz um furo na planta, e nesse furo ele não só faz furator, ele põe ovos. E a larvinha vive dentro do galho ali. Enquanto essa larvinha está vivendo ali dentro, não sara aquele furinho que ele fez. Até quando essa larva sai e vai fazer sua pupa para virar um novo besouro. A natureza é perfeita, né? Aí, enquanto essa larvinha está ali, está exudando um líquido avermelhado. Que A é a abelha própolis. vai lá buscar esse líquido e cá leva para a colmeia. Aí a gente só chama de própolis depois que a abelha faz o processo dela, de Quando pôr ela um pouquinho conclui de o saliva para processo. colocar nas patinhas e carrega para a colmeia. Para a abelha, a própolis ela é um tipo verniz que evita a contaminação por vírus ou bactérias. Inclusive, se algum inseto entrar na colmeia e elas matarem, elas são protetoras, né? Elas embalsamam de própolis, mumificando aquele invasor. Que interessante. E ali não cresce vírus nem bactérias. Impressionante. Então, nossa própolis começa a ser diferenciada pela matéria de origem, né? Da onde que elas vão buscar. Aí, estudos científicos foram realizados em cima dessa própolis que comprovaram a correlação da planta e da própolis que a abelha produz, né? Com essa resina. E vimos que a nossa própolis ela possui correlação com a planta e existe nela ainda substâncias nunca antes encontradas em nenhum outro produto natural do mundo, juntas. Por isso essa atenção mundial. E nos deu uma denominação de origem junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Com apoio do SEBRAE, teve um apoio institucional, porque foi caro fazer o estudo, foi em torno de R$ 1 milhão na época. E foram... Patrocinado pelo governo? Aí foi o SEBRAE Nacional, foi um edital, o SEBRAE Alagoas identificou esse edital na época ali, né, anos 2000. A gente sempre faz referência ao José Marinho de Lima, que foi o apicultor que de fato identificou isso em um apiário na Ilha do Porto, lá em Marechal Deodoro. Ele não está mais conosco, né, que Deus o tenha, mas deixou essa contribuição enorme aí para o nosso estado. Para o nosso estado e para a ciência também, não é? Para a ciência, para o bem da humanidade. humanidade, para o bem da humanidade. Essa própolis nossa, se você me permitir, eu falo até as Fique à vontade. substâncias. Chamam isoliquirritigenina, vestitol, medicarpina e formononitina. Nunca antes foram encontrados esses 4 isoflavonoides em nenhum outro produto natural do mundo. E todos agem na defesa Aí, esses da flavonoides, imunidade. eles vão muito na imunidade. Só que assim como as outras própolis, eles são poderosos, anti-inflamatórios, antioxidantes, que são características maravilhosas para produtos naturais, né? Também são cicatrizantes e o principal efeito é esse da imunidade, que a gente chama de imunomodulador. As pessoas falam, a própolis me ajudou em doença renal, só que não é bem isso. Ela ajudou na tua imunidade, às vezes até o sangue que não estava chegando tão bem naquela região, levando oxigênio,
chegou, aí vai te ajudar naquele problema que você está passando ali. No enfrentamento da situação. No enfrentamento da situação através da imunidade que dá uma fortalecida. A gente viu que glóbulos brancos aumentam, tem efeitos muito legais o consumo de própolis. Pois é, o consumo de própolis aumentou consideravelmente no período da pandemia. Foi. E, ao que parece, não ficou só na pandemia. Inclusive, possibilitou um conhecimento mais amplo sobre a própolis vermelha. Nesse caso, existem outras própolis também, né? Tem. De outras cores. São. Qual é o diferencial também sobre a própolis? Aí que tá. São 13 tipos de própolis, né? Todas são maravilhosas. Porém, a nossa tem essa caracterização que a torna mais especial, né, desses isoflavonoides. As pesquisas continuaram e hoje sabemos que existem mais de 20 substâncias que a gente chama benéficas para a nossa saúde, que a gente chama de isoflavonoides, flavonoides, terpenos e agora glutiferonas, né, que são substâncias todas que atuam ajudando o nosso organismo, né, a se recuperar de doenças, a cicatrizar, a combater radicais livres, reduzir inflamações. Aí na pandemia aconteceu um fenômeno, né? As pessoas descobriram própolis. Quem já conhecia deve ter falado para os outros que não estavam muito atentos. Sobretudo no período que ainda não havia E quando não a havia vacina. realmente, teve uma procura imensa. Todos os empresários aqui do setor apícola que trabalham com própolis vermelha e com outras própolis também, Ganharam. nos comentaram que foi produzido tanto extrato como nunca antes, porque o consumo cresceu imensamente. E o que é legal, que quem não conhecia e passou a conhecer, aí continua consumindo. Pois é, Uma parte da turma vacina, relaxa e tal, mas a gente respeita, isso é normal, né? claro. Mas se ele sentir uma gripezinha, ele vai pensar, eita, aquela própolis pode me ajudar. Uma gripezinha é como uma gripe mais forte também, né? Ou outra coisa, né? Tipo, pois uma é. inflamação, né? Que incomode mais um pouco. Pode fazer o tratamento com antibiótico, porém, pode colocar a própolis associada, que não vai fazer nenhum mal, vai poder até potencializar a recuperação. E a medicação que as pessoas já tomam, né? É, sempre não deixar de usar a medicação, mas associar com própolis é interessante. Nesse caso, do ponto de vista econômico, o que representa para o estado de Alagoas ter essa própolis tão especial, que é a própolis vermelha, em detrimento de outras variedades? Ó, que a própolis vermelha, né, ela vem dar um salto assim na economia, porque desde o apicultor, que a gente vai pensar, pô, é um produtor rural, né? O apicultor está na zona rural, está mais longe dos centros urbanos e como que se dá a questão da renda? Quando a pessoa começa a criar abelha e produz sua própolis, 1 quilo de própolis hoje é R$ 1.000. Então, é R$ 1 por grama. Se produzir menos, ele vai ter um real por grama. E como é a produção? Aí, o que a gente já tem hoje certo, assim, ao longo dos anos, né, a gente acompanhando produção, é em torno de 1 quilo de própolis vermelha por ano, por colmeia. Aí se ele tiver só uma colmeia, vai produzir até 1 quilo, mas se ele tiver 10 colmeias, aí já tem a possibilidade de chegar a 10 quilos. Aí foi aumentando, se tiver 100, eita, vai chegar a 100 E quilos. geralmente cada produtor dispõe de quantas colmeias? A gente tem uma média em geral de 20 colmeias por produtor. É um São negócio. os menores produtores e os maiores produtores aí já vão entre 300 colmeias, 400 colmeias. A indústria farmacêutica, como observa esse crescimento? Hoje a gente ainda não tem nenhum player, né, nenhuma indústria farmacêutica grande assim que vislumbrou a própolis vermelha. Hoje quem está mais buscando, né, a própolis são os entrepostos, que já é a turma do setor apícola mesmo, mas tem uma empresa associada à Uniprópolis, não sei se pode estar até falando o nome, mas Fique à vontade. ela chama Fernão Velho, que eles fazem muita pesquisa com a universidade e já chegou a formulações de dermocosméticos, de própolis para fazer incorporação em alimentos e também própolis para o setor farmacêutico. E na UFAL hoje tem em torno de 60 estudos sendo realizados ao mesmo tempo com essa própolis vermelha. Inclusive para dores articulares, para tratamento de feridas viscerais de leishmaniose, viscerais e tegumentares, né, que é dar na pele, que é uma ferida bem feia. E entre outras pesquisas com própolis vermelha. Hoje, a gente mesmo estava vendo com o pessoal do Fernão Velho que estão desenvolvendo uma pesquisa que juntou SESMAC e a Universidade Federal de Alagoas para estudar a própolis sendo aplicada no tratamento do câncer bucal.
que a gente aprendeu que o pessoal deixa de formar saliva, xerostomia, e o consumo de própolis pode estar ajudando nessa recuperar a Incrível. formação da saliva, e foi um dos objetivos do projeto lá, era desenvolver uma saliva artificial com Com própolis própolis. para ajudar a pessoa já a hidratar, né, a superfície da boca, mas também recuperar, a ideia de recuperar a função. Professor, como se ministra as dosagens? O senhor não é médico, né, mas é um Sou engenheiro pesquisador. agrônomo e Pois é. pesquisador, Porque os nutrólogos, os nutricionistas e oncológicos também, Aham. sempre tem que, nutricionistas oncológicos especializados, né, Sim, nessa área, ministram a própolis, recomendo, né? recomendam e incluem na dieta do paciente. Sim. Como determinam a quantidade de gotas de Aham. própolis para um ou para outro? Como vocês avaliam? O que a gente aprendeu, né, convivendo com o pessoal na universidade, principalmente o professor Tiziano Gomes, que ele é pós-doutor, ele se dedicou a estudar essa própolis vermelha. Hoje ele estuda também outras própolis, mas ele se dedicou a estudar essa própolis vermelha no pós-doutorado. Da Universidade Federal aqui? Do setor de farmácia, lá do Instituto de Ciência Farmacêutica. Ele comentou, como a própolis vermelha é tão rica em substâncias, se você quer manter sua saúde, você está bem, quer manter sua saúde para não adoecer, por exemplo, quero me preservar, né? Vou evitar doenças, aí 5 gotas todos os dias. Pode ser com água, com café, num suco, Não altera, num shot, não precisa num tomar shot. pura, porque às vezes Não é tão agradável, né, a esse- experiência de aplicar direto há na pessoas língua. que Quem suportam, gosta, outras não. eu gosto. Pura. Eu tomo puro não agride também. a mucosa da garganta? Não chega a agredir, Da não. boca, não? Que a própolis é antioxidante, né? Aí, apesar de ter um teor de álcool ali presente, ele não... Ele marca no sabor, mas não chega a afetar a questão de dirigir. Pode dirigir tranquilo, toma própolis, pode dirigir. Agora, se você põe na água, no café, dá uma experiência diferente, né? Fica mais fácil de consumir. Geralmente no chamado shot, né? E no shot que faz com limão, com limão, água, cúrcuma, laca pode acrescentar peruana, o pessoal põe umas 10 espirulina. gotinhas ou 15 gotinhas, ou é demais? Aí, se você está querendo só manter a saúde com essa ideia de tomar o shot da imunidade, né, que o pessoal chama, que é bem legal, eu aprendi a consumir isso agora no período da pandemia, é muito saudável, é a partir de 5 gotas. Agora, se você está sentindo que tô tratando alguma coisa e quero associar a própolis no meu shot da imunidade, se for uma própolis que tenha 11% de concentração, porque tem variações, né? Você toma até 20 gotas, no máximo 3 vezes por dia. Isso aí, se 3 quer vezes tratar por alguma dia. coisa que você está querendo incluir própolis no tratamento. Agora, se quer manter a saúde, é a partir de 5. 3 vezes ao dia também? Não. Não, só uma vez. Só uma vez. Só uma vez, Pra quem 5 está gotas. saudável Pra quem e quer está manter a sua saudável e quer condição. manter a sua condição de saúde. Perfeito. Isso porque já tem muita substância na própolis. Se a gente consumir muito mais que isso, talvez não vai estar aproveitando tudo. Inclusive, esse evento do dia 10 Sim. vai ser sobre isso. Pois bem, no próximo bloco a gente vai dar um pequeno intervalo aqui, de 1 minutinho só, e quando voltarmos a gente fala sobre o evento propriamente dito. Maravilha. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que Vamos hoje lá. recebe o engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, professor Diego Gomes dos Anjos. Ele que nos fala sobre a própolis, a criação aqui e também de um evento científico que vai ocorrer no dia 10 de janeiro, às 9 horas da manhã, no auditório do SEBRAE, para a divulgação dos resultados das novas pesquisas que estão aí na ordem do dia sobre a própolis vermelha de Alagoas. Professor, falemos sobre esse evento propriamente dito.
Perfeito. O que está na pauta da discussão maior? Ó, que é um pesquisador da USP, né? E uma grande coisa que ocorre hoje em dia são grupos de pesquisa, né? Eles se associam com outras áreas para que os estudos se tornem mais robustos. Mais amplos. Ficam mais amplos, né? E foi bem interessante que ele foi fazer uma pós-graduação, já é doutor, pós-doutor, aí foi fazer mais um pós-doutorado e foi para os Estados Unidos, porque lá ele encontrou equipamentos que simulam o nosso sistema digestivo. Aí, vou dar só um pouquinho do que vai ser, né? Eles estão identificando como que reage dentro do nosso corpo, o nosso próprio vermelho, como que reage, passando pelo sistema digestivo, o que que resta e o que que chega de fato à corrente sanguínea após a absorção no intestino. E aí ele vai contar essa história pra gente em detalhe. E o que se tem de certo sobre essa situação, digamos assim? Então, ele conseguiu lá nos Estados Unidos fazer todo esse processo, acompanhar, né? O que que consegue passar da boca, é absorvido já na boca, vai para a corrente sanguínea já, aí uma parte, mais forte mesmo no intestino. Aí, o que que é legal com isso? Se a gente já consegue, por exemplo, a Fernovello fez uma patente de cápsula lá em 2011, aí conseguiram lançar agora em janeiro. Se a cápsula ela é dissolvida só no intestino, a absorção vai se dar mais eficiente. Aí esse estudo que ele vai trazer muita luz para todos os estudos que vem sendo desenvolvidos aqui em Alagoas também, que vai dizendo para a gente assim, chega no intestino, legal, é absorvido, vai para a corrente sanguínea. Como que é isso? Quanto que vai para a corrente sanguínea? Vai estar trazendo esse tipo de informação minuciosa para a gente, bem interessante. A própolis vermelha, o senhor falou há pouco sobre o própolis vermelho. Há muita dúvida sobre se tem gênero. Exatamente. Há gênero ou não? A gente prefere usar a forma feminina, como a própolis vermelha, que eu penso a proteção da cidade, né? Própolis quer dizer isso, a proteção da cidade. Aí, a proteção da cidade. Então, a própolis fica legal. Pois bem. Nessa discussão do dia 10 de janeiro, uma discussão científica, como Alagoas está no ranking nacional da própolis vermelha? Alagoas é a primeira denominação de origem, né? De própolis do nosso país. Hoje existe uma da verde lá em Minas Gerais também, só que eles ainda não estão com isso rodando tão bem no mercado, não está na verdade, né? A nossa demorou alguns anos para ir para o mercado também, mas já está funcionando. E nós ainda não somos o maior exportador de própolis ainda do país. Justamente perguntar sobre isso. Ainda é a própolis verde, é a grande própolis que se exporta. Pois é, ela é mais eficiente, mais eficaz nos tratamentos, na verdade, né? ela foi descoberta antes. Se a própolis verde foi descoberta na década de 90, a nossa foi descoberta quase que 20 anos depois. E continua desconhecida para uma boa parte da população. Boa parte da população mundial. E quem já conheceu, fica pedindo, né? Que vai. A informação é de que a Europa, sobretudo, né? Inclusive o mercado europeu valoriza muito, não só próprios, mas esse coisa de ter indicação geográfica, né? Como nós temos uma denominação de origem, a nossa própria tem denominação de origem, que é comprovado cientificamente, né, um padrão de qualidade que existe em correlação com esse território que é o nosso manguezal. Pois é até poético se a gente for avaliar como se chega à própolis vermelha. É verdade. Não é? Pensar que é o manguezal, que é uma região que sofre pressão da questão de construção de casarões ou mesmo grandes questão hotéis, ambiental. Né? Protege o meio ambiente, né? E essa própolis ser produzida nesse ambiente, a gente vê como uma grande maneira de, uma estratégia, né, de preservar esse ambiente. Isso muda a concepção também da saúde, né? De ser alopático, não diria homeopático. Partir para o natural. E o que é legal, quando se aprende que o consumo de própolis, ele preserva a nossa saúde, a gente está cuidando da saúde antes da doença, que é um caminho, né? O criador da medicina, ele tem uma frase que me marca muito, que ele fala
que a saúde se encontra na alimentação. Então é uma coisa preventiva a saúde. A saúde é uma coisa preventiva. É interessante saber que em meio a esses destinos turísticos belíssimos que temos, ainda Isso. se colocam as abelhas, né, para Produção de de própolis. própolis. E produz mel também. e mel. É que elas não competem, né, pelos produtos das abelhas. Porque o mel é bem na primavera e verão, quando chove menos. E o própolis, ele tem mais quantidade quando é o nosso outono e inverno. Tem manejos hoje que a gente consegue produzir própolis o ano todo também. E sobre as abelhas, Sim. elas propriamente ditas, né? Aham. Como tem abelhas que possuem ferrões, outras não. Sim, essa da nossa própolis é a abelha que a gente chama de europeia, que foi trazida pelos jesuítas lá no passado, que hoje não são mais só europeias porque em 1956 teve um pesquisador que trouxe da África uma abelha africana. Essas abelhas se soltaram do laboratório, foram cruzando com as abelhas europeias e hoje todas as abelhas aqui do nosso país são abelhas africanizadas. Porém, aqui no Brasil já existiam outras abelhas, que são as melíponas, que nós vamos estar divulgando hoje aqui com vocês também. Do dia 23 a 25 de março, vamos trazer um dos maiores pesquisadores de meliponicultura para estar ensinando É uma essa discussão ciência aí. para quem trabalha na produção. com melíponas, né, que são as abelhas do Brasil, que são espécies como uruçu, jataí, moça branca. E vamos conversar também um pouco sobre produção de própolis com essas abelhas. Que nosso foco com o Uniprópolis é bem própolis. Aí o pesquisador falou, a gente está discutindo própolis hoje das melíponas. Por que não? A gente, pô, legal, vamos promover isso aí também. Pois é, apesar de estar no meio do manguezal, do acesso do turista, essas colmeias, elas não podem ser, os turistas não podem frequentar E a tem aspecto proximidade, de estar na segurança, proximidade. né? Como a própolis vermelha é produzida pelas abelhas africanizadas, elas têm aquele ferrão. E 500 ferroadas é fatal. Normalmente os animais, Quantas? 500 ferroadas. Ninguém consegue tomar Resiste. 500 ferroadas. É uma dose fatal, é como uma mordida de jararaca, 500 ferroadas. Mas é difícil tomar 500 ferroadas. Normalmente a gente corre, né? Os animais da natureza também correm. E as abelhas elas não ferroam à toa. É necessário usar EPI. Os apiários, a gente treina todos os apicultores da nossa associação, que os apiários devem estar no mínimo 100 metros de distância se houver barreiras que separam as abelhas dos lugares. Não pode ter pé de animais presos, não pode estar perto de estradas, no mínimo 100 metros se houver barreiras construídas ou vegetais. E se for campo limpo, 200 metros. É uma distância de segurança. E mesmo assim, com toda a questão da região belíssima, né, que é o nosso litoral, a gente ainda produz bem própolis vermelha. A produção hoje, quantos produtores em quantos municípios, em quantas cidades alagoanas Sim. a própolis vermelha está presente? A própolis vermelha ela tem condições de ser produzida nos 23 municípios do nosso litoral, que vai de Piaçabuçu, no nosso extremo sul, até Maragogi, no nosso extremo norte. Passando ainda pelos municípios de São Luís do Quitunde e Matriz Camaragibe. Só que ele não é o município completo, esses dois. É mais uma porção em que o manguezal chega nos seus rios. Porque os rios da gente são fantásticos. Eles são quase que planos. Aí eles fazem muitas curvas. Aí a influência da maré vai distante. Sinuosas curvas que a influência da maré vai bem distante no território. E aí esse território é o território da nossa denominação de origem. Professor, a própolis ela chega ao consumidor pela industrialização. Sim, um processo de extração, aí chegamos aos extratos de própolis. Com conta-gotas, normalmente. Isso, existe os conta-gotas. Mas isso não muda, digamos assim, a essência da própolis, né? Ou não, ela in natura, digamos assim, faria mais efeito? Compreende. A própolis in natura ela é difícil de ser aproveitada por nós, humanos, porque ela é uma matéria sólida, é resinosa e tem parte de cera também de abelha na composição. Em torno de 30% é cera e os outros 70% são as resinas. Essa é a composição da própolis. Que a abelha aglutina ali, né, com um pouquinho de cera para poder fazer a pintura da colmeia e como a gente faz as frestas na colmeia para poder fechar aquela fresta na colmeia. Dessa forma, né? Aí precisa ter a extração. E essa extração se dá com uma mistura de álcool de cereais e água.
Normalmente faz dessa forma. Aí a gente consegue ter esse benefício através dos extratos. O teor alcoólico da Sim. própolis é diferenciado de abelha? Ou como se chega a essa diferenciação? Aí o teor alcoólico que a gente trabalha para fazer a extração é em torno de 70% de álcool. Álcool É um mesmo. álcool a 70% que se faz, né? Pega o álcool de cereais, acrescenta água, que pode ser água mineral ou água purificada, que são processos de produção diferentes, né? Aí se ajusta esse teor alcoólico ali em torno de 70%. E é engraçado, a pesquisa científica mostrou pra gente que se a gente abaixar o teor alcoólico, por exemplo, eu deixei o frasco aberto, o álcool vai evaporando bem devagarinho, baixou de 60% de álcool, há uma separação das fases. A própolis vai para o fundo do frasco, o extrato, né, se separa e o líquido sobe. Que Aí, interessante. se isso acontecer com vocês que consomem própolis, a gente recomenda então que se Não você tiver utilizar? com outro frasco de própolis, você faz a mistura dos dois, que aí esse álcool vai voltar e mantém fechado. Importante manter bem É fechado. importante manter fechado. Esse álcool pode ser também de cereais? É o álcool de cereais que é usado. É unicamente de cereais? Álcool Por de quê? cereais, que é um álcool que ele é considerado alimentício. É permitido o consumo desse álcool, é o mesmo que usa para fazer licores. É o álcool de cereais. E o processo de fabricação aqui no estado, como está? Hoje a gente tem aqui 5 indústrias, né, que tem serviço de inspeção federal e todos esses processam própolis vermelha. Alguns processam outras própolis também, como a própolis verde, a própolis marrom da Mata Atlântica. Tem alguns colegas que fazem blends, né, misturando própolis de diversos lugares, faz um produto mix, né, que a nossa denominação de origem não permite esse tipo de mix. Nossa denominação de origem foi autorizada única e exclusivamente para extratos de própolis vermelha de Alagoas. Crianças podem usar a própolis vermelha? A gente recomenda sempre que façam um pingo na pele da criança antes, para conferir se ela vai desenvolver algum tipo de alergia. Caso ela não tenha alergia, aí pode ser administrado num gogó, com água, com chá, com suco. A gente tem um outro cuidado que é acima de 1 ano só. Acima de 1 ano. Acima de 1 ano. Lactantes, Lactantes podem tem consumir alguma própolis. restrição ou não? Não. Eu já ouvi alguns casos, mas foram casos isolados de mulher em gravidez, né? Ela grávida sentiu algum enjoo, mas eu associei que o enjoo ele pode se dar no processo da gravidez e consumindo a própria pode ter sentido em algum momento também. Aí não fizemos nenhum estudo para confirmar com mais precisão essa parte. Mas, em geral, tanto para gestante quanto para lactantes. Tanto para gestante quanto lactante não apresenta nenhum malefício no caso, né? Professor, nós vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. Perfeito. Já já estaremos aqui de volta. Tá jóia. Até já. Tá. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Diego Gomes dos Anjos, ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, apicultor da União dos Produtores de Própolis Vermelha no estado de Alagoas, a Uniprópolis, e presidente da Federação Alagoana de Apicultura e Meliponicultura, a FAMEL. Ele nos fala sobre um evento científico, né, marcado para o dia 10 de janeiro, às 9 da manhã, no auditório do SEBRAE,
que vai divulgar resultados das novas pesquisas sobre a própolis vermelha de Alagoas, uma promoção da Uniprópolis, da Embrapa, da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade de São Paulo. Professor, nós falávamos antes sobre as condições de uso, né, da própolis vermelha. Faltou perguntar sobre diabetes. É comum pessoas com diabetes utilizarem a própolis vermelha para reduzir o açúcar, a glicemia? Direto para a redução do açúcar, a gente não afirma Não com ainda? tanta certeza, mas o pessoal consome própolis, sim, é permitido, se consome, pois não afeta na questão do metabolismo do açúcar, de aumentar a glicose. A própolis não vai agir nisso, mas vai ajudar ele a prevenir problemas de saúde, sarar ferimentos, Decorrentes da diabetes. Ferimentos Problemas que decorrentes são do difíceis diabetes. de sarar até, né? Como é o caso do pé diabético, vai ajudar no tratamento dessas enfermidades aí que acometem os diabéticos. Sobre a validade do produto que a gente compra. São 2 anos. Qualquer formato que a gente tem hoje. A gente tem visto que pode ser até mais, mas como é um padrão que tem hoje junto ao Ministério da Agricultura, que é quem audita, né, as empresas, os nossos entrepostos, é o mínimo 2 anos que a gente indica de validade. Eu falei aqui meliponicultura. Sim. O que vem a ser a meliponicultura? Meliponicultura é o ato de criar as abelhas nativas do Brasil, que aí a gente chama ela de melíponas, para não estar usando esse termo de nativas. Vamos dar o nomezinho delas técnico, que são as melíponas. Aqui no Brasil existem muitas espécies de melíponas e umas que são mais produtivas. Esse evento que vamos trazer do dia 23 ao dia 25 de março, vai se dar aqui em Maceió esse evento. Vamos tem local? divulgar em breve, não está definido ainda o local. Vai estar trazendo o professor Rogério lá do IFBA, que ele é do Instituto Federal da Bahia. Ele é um grande incentivador da pesquisa científica e da criação dessas abelhas. Visitamos lá um evento na Bahia, lá em Salvador, e conhecemos um jovem, rei da mandaçaia, o título do jovem. Ele cria essas abelhas, né? Lá chama mandaçaia, que é uma abelha que ela está na região do Rio São Francisco. Aqui em Alagoas, inclusive, ela existe acompanhando o Rio São Francisco, que é Penedo, até Piranhas ali, né? Ela também ocorre ali. Com ferrão? É abelha sem ferrão. Sem ferrão. Todas as melíponas são abelhinhas sem ferrão, que são as nossas abelhas do Difícil Brasil. é identificar. Olha que maravilha, as abelhas do Brasil Aí, não têm ferrão. não tem ferrão. Só de matriz africana. As que são europeias africanizadas, todas têm ferrão. Que é a mais difundida, né? Que desde os jesuítas foram trazidas. Difícil identificar, professor? Quando a abelha tem ou não ferrão, assim, a grosso modo? As melíponas, elas têm um hábito bem mais calmo e não vai tentar botar o abdômen na gente. Normalmente elas vêm com a boquinha e dão uma mordiscada só. E isso é legal dela também, porque ela está marcando a gente. Por exemplo, a gente cria delas, aí eu estou transferindo de um tronco para a caixa, vou começar a criar, né? Está tendo uma supressão de floresta por motivo diverso, aí o órgão ambiental autoriza que os criadores vão lá pegar aqueles pedaços de madeira que vão ser destruídos e para criar as absurdo, abelhas. né, professor? Aí nesses momentos, às vezes acontece essas coisas, né? Aconteceu demais recentemente, né? E aí, falar a parte da criação, né? Elas dão uma mordidinha na gente e a gente transfere as crias, que são os favinhos dela, que é engraçado demais, são deitados, são disquinhos com os alvéolos. E existem umas espécies que são bolinhas, parece um cacho de uva, que assim tem uma que chama moça branca. É muito interessante. Hoje eu sou criador dessas abelhas também, e o legal é que elas têm que ficar perto de casa. Como? As caixas são pequenas, leves. Se deixar longe de casa, alguém pode gostar e levar embora. Porque não vai se machucar, né? Porque não tem ferrão, é exatamente. leve e é legal de criar também. Produzem mel? Aí as espécies que produzem mais mel, né? A gente tem a uruçu, tem a uruçu aqui do litoral, que é da Mata Atlântica, e tem a uruçu do sertão, que também é chamada de jandaíra em outros estados do Nordeste, que são mais produtivas. E aqui no na nossa Mata Atlântica ocorre uma outra que chama tubiba, que também é uma grande produtora de mel. Aí estamos identificando com a vinda do professor Rogério, que ele vai contar melhor no curso, que tem a espécie moça branca, que é uma ótima produtora de resina própolis.
A Uruçu produz muita própolis também, só que já não é uma própolis comum, só de resina, é uma geoprópolis. O que geoprópolis, ela significa pega na prática? barro. Ela pega uma parte do barro, mistura com a resina vegetal, faz uma composição É uma forma inteligente, né? e vira uma pedra. É duro, E vira uma muito pedra. duro, é muito duro a geoprópolis. E também tem benefícios medicinais, que o pessoal na BR está estudando muito isso. Acredito que após esse evento a gente vai tentar fomentar isso aqui. É Também na verdade, pesquisa. Que a venda da própolis já chegou àquela mega rede El Corte Inglês. Ó, eu não estou sabendo Porque nem ao no certo. site, eu verificando... Está sendo divulgado? Exatamente. Alagoas tem um Para um as dos cinco, exportações, né? né? Entre os importadores estão a essa rede. Bacana. A gente fica feliz que a Isso, própolis está é. se divulgando, né, para o mundo todo. Eu não estou com a ciência completa do que já está ocorrendo, o que sei que a turma das empresas estão negociando com a CINEA, que é a Câmara Internacional de Negócios que tem aqui em Alagoas. Aí, de repente, estão conseguindo ter sucesso, Japão né, nas também, primeiras né? negociações. Japão, os países... Então, que a gente conhece já, que já foram amostras para o Japão, para a França, mas ainda amostras para a China, já foram amostras até um pouco maiores para a China. O pessoal queria provar, pediu um volume maior para a China. Estados Unidos já foram amostras também. quando se fala nos orientais, a gente pode até presumir que... Podemos chamar até de asiáticos mesmo. A Asiáticos, turma da Ásia exatamente. gosta muito de própolis. Porque a cultura que eles têm Envolve o é ligada ao consumo. natural. Muito. Né? Então, Muito isso ligado ao natural. vai ser natural também que os asiáticos consumam até mais, né? Aham. Mas eles consomem de maneira muito ampla. Chicletes, balas, tem os extratos hidroalcoólicos, tem muito cápsula também, né? Que a cápsula é uma coisa muito prática, é leve. Tem potes que você tem cápsula E não do se ano perde nada, inteiro. professor, da essência da própolis, A própolis, nessa forma de apresentação, nessas múltiplas formas as de múltiplas formas de apresentação. apresentação, as características São preservadas. que cada indústria vai estar fazendo, eles têm sempre que preservar a indústria, porque quem vai consumir aquele produto com própolis acredita e tem que ter o benefício que o própolis tem, né? Que é presente em todos os própolis. E nós aqui em Alagoas fazemos muito produto inovador. Por Hoje tem uma associada nossa, que é Fernão Velho, faz muita pesquisa com a universidade. Comentamos no primeiro bloco sobre um projeto que fez produto farmacêutico para alimento e para cosmético, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Essa coisa da inovação. Aí chegou a se fazer já chocolate com própolis, já chegou Aí foi uma experiência que não conseguiu manter hoje, mas existe uma outra que foi um café gourmet com própolis vermelha. Esse está até hoje aí no mercado alagoano. Faz umas Café? vendas para o Brasil todo pela internet. É um café gourmet do norte do Paraná, olha que interessante. Do norte do Paraná. Do norte do Paraná, que é torrado aqui em Maceió, uma empresa parceira, que o know-how deles é cafés especiais, topou esse desafio de colocar o própolis microencapsulado dentro do café. Aí você toma uma dose do café, né, a xícara, que já vai com a dose de própolis diária ali junto. É bem legal. Pode-se dizer que Alagoas, com a própolis vermelha, a tendência, sobretudo depois da pandemia, Sim. durante e depois, né, no pós-pandemia, a se consolidar internacionalmente, não é, professor? Não é pensar demais, não. Há uma tendência natural de que as indicações geográficas, elas têm esse quê de indicação daquele território que Da tem um valorização. pertencimento das pessoas, é um controle de qualidade que vai trazer essa valorização, né? Desde o campo até o consumidor final. Porque E o acompanhamento... a tendência é que quando o mundo chegar a conhecer melhor isso aí, de repente que provar, que é um conta pro outro, aí a gente vai ter um salto de qualidade e comercialização. Agora, para manter o nível de produção Sim. e de exportação, de vendas internas e de exportação. Para manter o mercado, O né? que é, exatamente. Sim. O que é que caberia aqui aos produtores, à indústria E ao e ao poder público, aos governos, digamos assim? nossos gestores públicos, a gente está sempre buscando, né, desde a época do TEL, fazer projetos estruturantes para o setor apícola. Um foco especial na área da Uniprópolis, né, que é esses 23 municípios do litoral, que é para incentivar quem é um pequeno produtor que tem só 10 a 30 caixas, para ele de repente ter 50,
Aí, com isso, a gente tem um salto de produção, né, dessa própolis. É um projeto que a gente sempre vai mudando os governos, a gente vai tentando executar. Ainda não tivemos sucesso, porque Alagoas tem uma forma muito legal de arrecadação, que é o FECOEP, Sim. que é para combate e erradicação da pobreza, né? E a gente vê que a apicultura é uma atividade que é bem interessante para atingir esse fim. Mas preservação de meio ambiente é decisiva, no caso, a preservação, Sim. para a existência da abelha. Da abelha e a produção da nossa própolis vermelha. Com certeza. E nós não vamos desistir nunca, né? Quem já está criando, vamos manter sempre atualizado, né? Em questões legislativas, que já existem leis que protegem os manguezais, né, do nosso estado. A última coisa que ocorreu de atender, ir direto ao mangue, né? Foi um condomínio mais ao litoral norte, de Maceió, e eles tiveram que fazer um termo de ajuste de conduta. E nesse termo de ajuste, eles fizeram um livro sobre manguezal. Eles tiveram que preservar áreas de mangue dentro do espaço do condomínio. Fui visitar um outro dia, achei até bonito, aquela coisa das casas, um mangue aqui, um mangue acolá, tal, junto ao rio, né, que corre no local. E quando não há ainda a presença de condomínios, as populações dessas áreas também devem ser, digamos assim, trabalhadas no sentido de manter. Sim, né, as comunidades de pescadores, Exatamente. né? Nós na Uniprópolis, a gente tem um projeto bem legal que chama Pescadores de Mel. A gente sempre busca apoio de instituições, né? A Petrobras já apoiou, tem uma indústria química aqui em Maceió também que apoia. E esse projeto ele é para pegar, realmente levar uma outra fonte para o pescador ribeirinho, para ele, tipo, na época do defeso tem uma outra fonte, só que a abelha é fantástica, ela dá renda o ano todo. O ano todo. No mel na época da primavera e verão, e o próprio sempre está colhendo alguma coisa ao longo do ano. Mas nas comunidades ribeirinhas, digamos assim, né, Sim. a consciência já chegou, pode-se dizer assim? Ah, sim. Não vou dizer na totalidade, Sim. mas em boa parte de todos esses municípios já existem produtores de própolis vermelha. Tem apicultores, podemos dizer assim, né? Produzindo seu mel, sua própolis vermelha. Se a gente der uma volta aqui no estado, em cada município, perguntar, tem algum produtor aqui que cria abelha, tem própolis vermelha, vai encontrar. Um dos mais recentes que não tinha, que foi até um gestor do município, procurou a nós, lá na associação, foi Roteiro. E foi interessante a experiência lá, porque são um pessoal jovem, e em Roteiro todo mundo faz basicamente ensino médio. Eles começaram com 10 colmeias e hoje tem apicultor com 150 colmeias no município de Roteiro. No município de Roteiro. Muito interessante a evolução que se deu com a turma lá. É a conscientização, né? A conscientização. E hoje eles, da associação deles, buscam plantar mais árvores, estão plantando mais espécies para incentivar as abelhas, né? Espécies que vão dar mais pólen, espécies que vai produzir mais própolis, que é o rabo de bugio. Aí a produção... Há de crescer, O céu né? é o limite, digamos assim. Bem interessante. E a gente vai sempre fomentar grupos nesse sentido. Por isso que a gente busca o apoio público, né? Do poder público. Professor, e na questão científica, com esses eventos, permanentemente vocês estão em diálogo sobre as descobertas dessa atividade? Ah, sim. A gente faz muita pesquisa com o pessoal da farmácia, né? Da química. Teve uma turma que criou até uma cerveja Pilsen com própolis recentemente. E interessante. o consumo está mostrando, a ciência tentou explicar já que o poder antioxidante do própolis não permite formar um metanol no organismo de quem consome e evita as ressacas. Que maravilha! A gente ficou impressionado com isso. E a pesquisa não para, né? As pesquisas mais recentes estão relacionadas a câncer bucal. E hoje a turma está desenvolvendo mucoadesivos, que é uma proposta de você ter, não vou falar que é tipo um esparadrapo, mas é uma coisa natural que você vai colocar na mucosa bucal e ele vai dissolver ao longo do dia. Mas aplica, né? Bom, porque é uma região de difícil cicatrização, não é? Pela própria... Aí vai ter o poder cicatrizante, imunomodulador, nessa forma de uso aí. Maravilha. Está em pesquisa, né? Está em pesquisa ainda, não é um produto disponível. Professor, chegamos, infelizmente, ao fim da nossa entrevista, da nossa boa conversa. Fica feliz, Eu agradeço aqui a sua participação e reservo esse último minuto às suas considerações finais.
de início eu agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com o público, né? E nesse espaço aqui da TV Assembleia, muito obrigado. E fica divulgado, né, dia 10 de janeiro, está marcado para ser no espaço do Sebrae, né, ali no centro. Vai estar vindo o professor Severino Alencar, da USP, com novidades da pesquisa científica com a nossa própolis vermelha, denominação de origem Manguezal de Alagoas. Perfeito. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.